Olá, meus queridos, mais uma vez aqui para meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero te convidar hoje para que possamos estar meditando em um tema: quem é Jesus Cristo? Muitas pessoas confundem Jesus Cristo com outras divindades que tem por aí. Mas será que Jesus Cristo é de fato estas outras divindades, como as divindades que tem no hinduísmo e também é do mormonismo, entre outras divindades que tem por aí? Hoje nós vamos descobrir quem de fato é Jesus Cristo, quem de fato é o verdadeiro Filho de Deus. Vamos começar então o nosso estudo de hoje falando sobre esse tema que é muito conveniente para os nossos dias de hoje, pois muitas seitas, muitas heresias têm sido levantadas concernentes ao Filho de Deus. E eles têm tentado distorcer a personalidade de Jesus, o caráter de Jesus, quem realmente é Jesus, quem realmente é o Filho de Deus. Então vamos descobrir quem é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. Vamos lá! Olá, queridos! Falaremos hoje sobre o verdadeiro Jesus Cristo. Como cristãos, sabemos quem é Jesus e confiamos nele como nosso único e suficiente Salvador. Entretanto, nem todos pensam assim. Por isso, existem muitos conceitos religiosos e filosofias vãs sobre Jesus. Dado este fato, vejamos algumas heresias sobre a pessoa de Jesus Cristo. Falsas ideias sobre Jesus Cristo. Mormonismo. O que é o mormonismo? O mormonismo é uma seita politeísta, ou seja, adora vários deuses. E esta seita argumenta que Jesus é o irmão de Lucifer que atingiu a divindade. Afirmam ainda que da mesma forma como Jesus que eles pregam tornou-se Deus, igualmente todos os homens mormons podem tornar-se deuses. O hinduísmo também é outra seita politeísta e ela tem aí uma coleção de 330 milhões de deuses. É Deus para tudo que eles vão fazer. Toda coisa que eles se propõem a fazer tem que ter um Deus para ele. Entre muitos avatares do hinduísmo, Jesus para eles é mais um avatar. O que é um avatar? Um avatar é alguém que passa por um processo de metamorfose. Então, portanto, é um processo metamórfico, ou seja, uma transformação, uma mutação. E na crença hinduísta, é a descida de um ser divino à Terra em forma materializada. E particularmente cultuados pelos hindus são o Krishna e Rama. São avatares do Deus Vishnu. Os avatares podem assumir a forma humana ou mesmo de um animal. De acordo com os proponentes do hinduísmo, Jesus não pode ser um único caminho para Deus. Exatamente porque eles têm muitos deuses. Outros que também afirmam ideias falsas sobre Jesus Cristo são os gurus orientais. E eles afirmam que Jesus foi um super bruxo, uma espécie de ser iluminado, ou que se realizou como Deus. Portanto, cada um deles buscam essa tal iluminação, a fim de alcançar o status de divindade. Não precisamos ir muito longe para sabermos que essa filosofia é diabólica, terrena e animal. Outra falsa ideia sobre Jesus vem da ciência cristã, que também é uma seita, a seita da ciência metafísica da mente, que emprega terminologia cristã redefinida junto com hinduísmo. Afirmo que Jesus foi um homem em contato com a consciência divina, sendo assim, não o Cristo, mas uma ideia divina. Eles colocam Jesus como alguém que é uma ideia da mente divina. Portanto, ele não é real. E esta filosofia, estas heresias, elas também foram pregadas no primeiro século. Vários hereges afirmavam que Jesus não era real, que Jesus de fato não veio
em corpo físico. E, portanto, o apóstolo Paulo, João, né, eles vão combater estas seitas, estas heresias, especialmente João, que vai dizer em sua primeira epístola: se alguém disser que Jesus não veio em carne, então este é o espírito do anticristo, exatamente já combatendo este tipo de filosofia que a ciência cristã prega até hoje. Mas nós temos mais, nós temos outros também que falam aí ideias falsas sobre Jesus Cristo, que são também os testemunhas de Jeová, e que de testemunha de Jeová eles não têm nada. Esta seita ensina que Jesus é um ser criado e que o mesmo é o arcanjo Miguel. Para eles, Jesus não é Deus Todo-Poderoso, mas sim um Deus com D minúsculo. Afirmo que assim como Lucifer é o Deus desse século, Jesus se encaixa no mesmo grau de divindade de Lucifer, sendo Deus com D minúsculo. Então ele equipara Jesus e Lucifer no mesmo status, né, no mesmo grau de divindade, colocando-o como Deus com D minúsculo, ou um falso Deus. O romanismo também é uma seita que ensina que Jesus vem sendo misticamente transformado. E essa transformação, ela vem aí por centenas de milhares de vezes através da transubstanciação. Na ceia do Senhor, eles creem que o pão se torna realmente o corpo de Jesus e o vinho torna-se o sangue de Jesus. Isso no sentido literal. Eles não têm a ideia de simbolismo, eles não acreditam em um simbolismo, mas eles acreditam na literalidade. Portanto, quando eles ceiam, eles estão literalmente comendo a carne do Senhor e bebendo o sangue de Jesus. Isso de acordo com a sua concepção. Eles pensam então que como a hóstia se torna no corpo do Senhor, no sentido literal, então a hóstia deve ser adorada. Então eles adoram como se fosse o próprio Senhor Jesus. Outra seita é o islamismo. Em seu livro religioso, o Corão, eles afirmam que Jesus foi um profeta e não o Filho de Deus. Também não é o Salvador do mundo, nem o Deus manifesto em carne. Pelo contrário, segundo eles, Jesus é um profeta menor do que o profeta deles. O profeta deles é conhecido como Muhammad. Então, eles afirmam que Jesus não pode salvar ninguém e que ainda é bem inferior ao seu próprio profeta. O Espiritismo, que é também uma filosofia, o sistema religioso das trevas, afirma que Jesus é um médium evoluído à sexta esfera e que Jesus veio a este mundo para servir de guia aos seres humanos, a fim de que possam se reformar em seus atos e alcançarem a perfeição, assim como Jesus era perfeito. Dentre as falsas ideias sobre Jesus, destaca-se também um autor de ficção científica. O autor é Dan Brown e ele escreveu o Código da Vinci. E neste livro ele propõe que Jesus relacionou-se sexualmente com Maria Madalena. Mostra Jesus como uma fantasia gnóstica. E além disso, ele afirma que Jesus não é Deus e que também teve filhos como qualquer outro homem quando ele veio à Terra. E se assim eles dizem, então provavelmente Maria Madalena teve filhos de Jesus, já que ele relacionou-se sexualmente com Maria Madalena. Mas quem está por trás de todas estas coisas? Quem está por trás de todas estas falsas ideias sobre Jesus Cristo é o diabo, que ele sempre quis a glória para si, ele sempre quis roubar a glória de Deus. Então ele arquiteta planos maquiavélicos para poder assim dar uma ideia falsa sobre Jesus. E daí as pessoas não conhecem de fato quem é Jesus. O diabo ele é autor das mentiras contra a pessoa de Jesus Cristo. Ele está por trás dos falsos profetas e falsos mestres
que misturam mentiras com a verdade e, através das seitas, escravizam as pessoas aos sistemas ocultistas, que, por sua vez, afastam as pessoas do verdadeiro Jesus e da salvação. Existe uma lista interminável de líderes e celebridades ocultistas, readaptando Jesus à sua própria marca, teologia e estilo de vida. Esses têm deturpado o verdadeiro Jesus, a fim de destruir a mensagem bíblica de salvação e produzir falsos cristãos, adeptos das seitas e filosofias vãs. Mas o verdadeiro Jesus das Escrituras quem é? Apesar das muitas ideias falsas a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, entretanto, a Bíblia deixa claro que nosso Senhor é Deus eterno. Assim nós lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então Jesus continua sendo Deus e preexiste por toda a eternidade. Assim como o Pai, Jesus é eterno. De eternidade é eternidade, tu és Deus, diz o salmista. Jesus não é um Deus qualquer, ele é o grande eu sou. O apóstolo João registrou o que disse Jesus sobre si mesmo. Lemos, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. João 4, 26. Então Jesus disse isso no momento que conversava com a mulher samaritana. E ele disse para ela, eu o sou. E aí esta expressão é a mesma expressão hebraica utilizada no Antigo Testamento quando se refere a Deus o Pai. O eu sou me enviou a vós, referindo-se ao Deus Todo-Poderoso. Depois, Jesus ainda disse, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Isto está em João 8,58. E mais uma vez Jesus aqui diz, eu sou. A expressão utilizada no Antigo Testamento para se referir ao Deus Todo-Poderoso. O eu sou. O que mais as Escrituras falam sobre Jesus Cristo? O verdadeiro Jesus das Escrituras. A Bíblia diz que ele é o pão da vida. Em João capítulo 6, versículo 35 e também o versículo 48, nós lemos, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Então nota aí que Jesus é o pão da vida eterna, o pão da vida espiritual e eterna. Ele nos sustenta. Ele nos dá vida. Mas Jesus também é a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo número 12. Também Jesus diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12 e 46. Então Jesus é a luz. E quem vai até Jesus é iluminado. As suas trevas são dissipadas e a luz brilha na vida da pessoa. Mas Jesus disse que é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que vai acontecer? Olha só que ele diz, salvar-se-á. E o que mais? E entrará. E o que mais? E sairá, e mais ainda, e achará pastagens. João 10 e 9. Então Jesus é a porta que conduz à vida eterna, que produz o alimento eterno para os seus servos, que dá alimento eterno a eles, os alimenta por toda a eternidade com a vida eterna. Jesus também é o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João 10, versículo 11, também o versículo 14. Então Jesus, ele nos guia. Jesus é o bom pastor, então é o guia. Ele nos leva em segurança.
e Ele nos dá a vida eterna. Nós somos levados pelo bom pastor e diz que Ele nos conhece e as suas ovelhas também o conhecem. E Ele então lhes dá a vida eterna. E Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus também é a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, o que é que acontece? O texto continua: ainda que esteja morto, viverá. João 11 e 25. Então Jesus oferece ressurreição, Jesus oferece vida. E aqueles que creem nele, mesmo que fosse possível morrer, ele disse, viverão, irá viver. Ou seja, se fosse possível morrer espiritualmente, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. E isso, se nós nos referirmos ao corpo físico, ainda que o corpo físico esteja morto, viverá em um corpo incorruptível, voltará à vida em um corpo incorruptível. Mas Jesus também é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E o que mais? Ele está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao contrário da filosofia hinduísta, que diz que Jesus não é o único caminho para o céu, para a vida eterna, Jesus aqui confessa que verdadeiramente ele é o único caminho. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho, como dizem os hinduístas, que há vários caminhos. Pela quantidade de deuses que eles têm, eles dizem haver muitos caminhos para a eternidade, muitos caminhos para a vida eterna. Mas a Bíblia diz que isto não é verdade, que só existe um caminho e Jesus Cristo é este caminho verdadeiro. Mas Jesus também é a videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 1 e também o versículo de número 5. Jesus está dizendo que aqueles que estão nele vão frutificar, vão dar fruto. E ele diz, sem Jesus não é possível frutificar, não é possível dar fruto. Na realidade não é possível fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Jesus também é o Filho unigênito de Deus. João 3,16 nos fala sobre esse Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho o quê? Unigênito. O que isso significa? O único Filho de Deus da mesma essência e consistência de Deus, sendo Deus. O Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça. Mas o que vai acontecer ao invés de perecer? Mas tenha a vida eterna. Ao contrário de perecer, eles vão ter a vida eterna. Mas aqueles que creem em Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 7, nós temos aí o testemunho do Pai em relação ao Filho. Diz a Escritura, e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então o Pai está dando testemunho do Filho, dizendo que de fato ele é o Filho unigênito, o Filho amado, o Filho de Deus e que deve ser ouvido pelos seus discípulos. E Jesus também é o Salvador do mundo. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram, lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, a respeito de Jesus. E daí então temos um relato do anjo falando, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Que é quem? Que é Cristo o Senhor. Lucas 2 e 11. Em João capítulo 4, versículo 42, depois que a mulher samaritana testemunhou de Jesus
aos samaritanos, aos da sua nação, que eles vieram até Jesus e ouviram as palavras de Jesus, o que foi que eles disseram? Nós lemos, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos o que eles souberam, o que eles descobriram, olha o que diz, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4:42. Ele é o Salvador do mundo. Os samaritanos constataram, os samaritanos comprovaram isso. Ao ouvir Jesus, descobriram que ele era o Salvador do mundo. E como nós acabamos de ver, ele também é o Cristo. Né? Foi dito aí na Escritura, quando os anjos testemunharam no momento do nascimento de Jesus. Pois na cidade de Davi os nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Jesus, então, é o Cristo. Mas também ele é mais. Ele é o Senhor. O texto continua. Depois ele diz que é Cristo, ele diz o Senhor. Então Jesus, ele é também o Senhor. Então, três coisas nesse versículo de Lucas 2:11 afirmam sobre Jesus. Que ele é o Salvador, que ele é Cristo, que significa o enviado, aquele que foi prometido por Deus que haveria de vir ao mundo. E ele também é Senhor. Jesus é Senhor. Então todas as pessoas devem reverência, devem adoração a ele, porque ele é o Senhor. Jesus também é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, nós lemos, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Então o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo que somente Jesus era o único mediador. Só ele podia mediar a causa dos homens, entre os homens e Deus, e trazer a informação de Deus para os homens nesse sentido, né, de mediador. Então não existe medianeira, não existe Santa Maria que vai rogar por nós pecadores. Não existe isso. Isso é uma falácia. Maria, ela foi bem-aventurada, realmente, a mãe do Salvador, isso no sentido humano, mas no sentido de divindade, ela não tem parte com Jesus, porque Jesus tem as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E a natureza divina, Jesus, como Deus, ele é eterno. E Maria teve um princípio, Jesus não teve princípio. E então ela não é divina, ela foi uma serva do Senhor. Ela é também uma filha de Deus, mas ela não pode mediar. Esta função não é dela, esta função é de Jesus. Pois o apóstolo Paulo diz, um só mediador. Ele não disse dois, ele disse um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Ele está dizendo. E olha que no início ele diz, porque há um só Deus. Então ele está excluindo qualquer possibilidade de várias divindades. Ele está dizendo, há um só Deus. Não existe outro Deus. Há um só Deus. E esse Deus, ele coexiste em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos na mesma divindade e, portanto, um só Deus. E Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Assim, amados irmãos, ao concluirmos, podemos fazer nossas considerações finais, dizendo que não importa o que dizem os falsários, o que realmente importa é o que de fato Jesus Cristo é. Amparados pela inerrante palavra de Deus, afirmamos veementemente que somente Ele é a solução de Deus para o problema do pecado e da condenação eterna. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. E assim, como vocês puderam ver,
O verdadeiro Jesus é bem diferente do que pregam os falsários. Que nós possamos cada dia estar atentos, possamos nos revestir da armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Não esqueçam de compartilhar este vídeo, não esqueçam de deixar aí o like para ajudar o canal. Então, que Deus abençoe a todos. Até mais.